muito superficial as análises deles. Né? Uhum. Eu acho que é enviesado, assim. Não... Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário do professor e economista José Cobori, que ele fala sobre o comportamento ali do geopolítico também do professor Roque, e ele também faz um comentário sobre o agronegócio brasileiro atualmente, nesse contexto aí nacional e internacional, tá? Crédito do vídeo ao canal Três Irmãos Podcast, tá? Vou deixar o link na descrição e aproveita para se inscrever no nosso canal e receber sempre conteúdo sobre atualidades, economia, geografia, geopolítica, né? De forma sempre atualizada por aqui, beleza? Porque também professor Roque precisa aprender muito com o professor Cobori, fazer análise sem viés político. O pessoal gosta, né? Você acha que tem um viés político ali? Né? Total. É mesmo? Muito superficial as análises deles. Né? Uhum. Eu acho que é enviesado, assim. Não... Agora até acho que ele tem feito um... Porque tá meio difícil defender o Trump, né? Sim. Eu acho que ele tem feito assim, mas... Eu acho que tem que ter uma análise mais aprofundada de outras culturas. Né? Ele tem um viés muito pró-ocidente, assim, cego. Né? E eu acho que esse é o grande problema hoje do mundo. Você tem um viés pró-ocidente sem considerar as outras culturas, as outras civilizações. Sim. Né? E o que eu tenho tentado fazer é entender, né, o povo chinês. Assim como a gente gostaria que os outros países entendessem como nós somos, né, o povo brasileiro. É aquilo que eu falei, quando você se conecta, né, com a outra cultura, com a outra civilização de forma verdadeira, querendo realmente o bem de todos, né, de toda a humanidade, não só a sua, você caminha para um mundo melhor. Né? Enquanto a gente tiver esse viés pró-ocidente cego, sem considerar que outras culturas também têm seus valores, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? O senhor tem algum analista de geopolítica que o senhor gosta também, além das análises que você faz? Não, eu gosto muito dessa visão que o Jabbour tem da China. Eu acompanho muito o que ele fala, assim, o livro dele. Muito bom, assim, você vê que transcende a análise econômica. Né? Então eu acho que a gente não pode ter só esse viés de olhar a economia. Apesar de eu falar muito de economia, eu tento sempre fazer essa análise com um viés mais filosófico, né, mais psicológico, né, de como as pessoas... Já viu o canal do Felipe Duran, que mora na China? Já vi uma reação, ele fez algumas reações. Eu acho que ele reagiu um vídeo do senhor também. Eu gosto muito, viu? Felipe Durante, ele tá... Agora ele vai começar a fazer faculdade de História na China. Eu acho que ele promete bastante, viu? Tem competência. O Gabriel Furtado perguntou aqui de pretensões políticas. Obrigado, Gabriel. Erivelto mandou mais um, obrigado. Lenin Soares, capitalismo, maioria pobre sustenta a minoria rica. É isso aí. Erivelto mandou mais um. Francisco mandou aqui, Roberto, o seu ponto sobre desigualdade é o que faz alguns achar a China capitalista. Eu discordo disso. O ponto é o capitalismo não oferece nada para o trabalhador. E o socialismo é o único que pode superar isso. Quem falou? Francisco. Mandou é isso aí, Francisco. 100%. É muito engraçado algumas pessoas analisarem a China, né? A gente estava num debate recente e o convidado, a hora que ele ia falar mal da China... China comunista! A hora que ele ia falar coisa boa da China, China capitalista. E isso assim, num prazo de 2 minutos, ele colocou, né, as duas posições da China, comunista e capitalista. Eu faço isso direto, mano. Complicado. Pergunte pro professor o que tem a dizer da Lei Candir. O Dário que mandou isso aí. E ainda completou aqui. Ela foi necessária em algum ponto? Hoje em dia, qual a utilidade dela? Não deveríamos pensar em taxar a exportação do agronegócio? Eu acho assim, que o problema do agronegócio é concentrar essa riqueza na mão de poucos, tá? Eu acho que taxar não seria um caminho, até porque a gente já é muito competitivo, né? E a gente atingiu, de alguma forma, através disso, né? Então, eu tenho visto muita discussão, muito mais sobre esse viés da concentração de renda, né? Como eles ganham muito dinheiro, estão acumulando muita riqueza, deveriam ser taxados. Né?
Só que a taxação aí, no caso, aí, como a gente está vendo o que está acontecendo, ela tem muito mais um sentido econômico na competitividade do país. Né? Então, são dois problemas diferentes. Quando a gente olha o agronegócio, a crítica que eu tenho é justamente em cima dessa concentração de riqueza na mão de poucos. E o agronegócio, sob o ponto de vista da geração de riqueza do país, de colocar o país na fronteira tecnológica, a gente não está cumprindo esse papel. Né? O Brasil tem que ir para a fronteira tecnológica. Se você pensar bem, por que o nosso agronegócio ele é concentrador de riqueza? Porque ele gera empregos no Brasil de baixa qualidade, de baixa qualificação. Tá? O agronegócio brasileiro só é competitivo por causa da Embrapa, da tecnologia agrícola desenvolvida pela Embrapa, que é estatal, né, pela ação do Estado. Mas olha para o agronegócio sob o ponto de vista de outro país agora. Vamos olhar sob o ponto de vista dos países que desenvolvem as tecnologias. Então, quem está na fronteira do agronegócio no mundo não é o Brasil. Tem a indústria high-tech, não é o Brasil. É a New Holland, é a John Deere. Não é isso? Uhum. São quem produz a Syngenta, quem produz os fertilizantes. Todos esses caras, eles exportam esses produtos para nós. Sim. E eles são, que eu costumo falar, são formadores de preço. O que a gente exporta, a gente é tomador de preço. Tomador. Então, o que define o que a gente exporta é o mercado internacional, o que a gente chama de commodities. Uhum. Né? O que a gente importa do agronegócio não é commodity. São produtos com valor agregado. São produtos que estão na fronteira tecnológica. Definido por eles. Então, o nosso agronegócio está gerando riqueza para o agronegócio de outros países. Esses outros países têm ganhos de produtividade e conseguem distribuir esse ganho de produtividade para a sociedade deles. Então, os melhores empregos do agronegócio estão nesses países que estão na fronteira tecnológica. Uhum. A gente está com os piores empregos no nosso agronegócio. Mas existe uma dependência que é impossível ser quebrada agora. Hoje a gente consegue quebrar Mas aí é o problema essa dependência. O problema da falta de ação do Estado, né? Todo mundo critica, principalmente os ANCAPs, né? O Estado mínimo, do Estado não serve para nada. A gente está vendo agora, todas as nações envolvidas é a ação do Estado. Sim. Os Estados Unidos, ele era para ser um país agrícola, sabia? Uhum. O Império Britânico, na época, queria que os Estados Unidos utilizassem a teoria da vantagem comparativa, porque eles eram muito bons em exportar matéria-prima, produzir e exportar, como é o Brasil. Os Estados Unidos só não se tornaram isso porque eles levantaram barreiras tarifárias, aí o famoso relatório das manufaturas do Alexander Hamilton, né? Em que eles, para transformar, eu sempre falo, você tem que transformar a vantagem comparativa em vantagem competitiva, né? A gente tem uma vantagem comparativa no agronegócio. Nós somos bons em produzir e exportar o produto, né? Só que a gente não tem uma vantagem competitiva. Quem tem uma vantagem competitiva é quem exporta a tecnologia para nós. Quando você tem uma vantagem competitiva, você é um formador de preço. Quando você tem uma vantagem comparativa, você é um tomador de preço. Então, os Estados Unidos só se tornaram o que eles são hoje porque eles levantaram barreiras tarifárias, utilizaram o Estado fortemente para desenvolver a sua indústria, e aí eles ficaram fortes. Aí é aquilo que eu brinquei no início. Aí depois ele chuta a escada. Sim. Depois que ele ficou forte, ele falou, agora ninguém é mais forte que eu vou incentivar os outros a não fazer o que eu fiz. Ó, pessoal, agora é livre comércio, tá? Menos Estado, né? Nada de protecionismo. Eles venderam isso para todo mundo, só que foi tudo que eles fizeram para se tornar forte. Uhum. Então, em marketing, né? Para quem não sabe, eu sou formado em marketing. Então, minha época de executivo da Xerox do Brasil. Então, em marketing é aquilo que a gente fala, ou você tem uma commodity ou você tem uma diferenciação. Tá? Uma commodity é aquilo que você não consegue diferenciar o seu preço. A margem quem determina o mercado. Então, vou vender arroz, você é commodity. Você vai vender no preço que o mercado estiver comprando. Pagar. Né? Ah, não, eu vou produzir um implemento agrícola, com tecnologia, com tudo. Aqui eu sou formador de preço. Aqui eu tenho uma diferenciação, o meu equipamento é melhor que o outro, tem mais tecnologia que o outro, produz mais que o outro. Então aqui eu consigo colocar a margem que eu quero. Então eu formo o preço desse produto. Eu tenho um produto diferenciado, que a gente chama. É um produto que agrega valor. Entendeu? Mas a gente tem recurso para desenvolver a nossa indústria? Eu vi algumas pessoas defendendo a gente pegar dinheiro com BRICS, por exemplo, ou pegar dinheiro do BNDES. A gente consegue desenvolver a nossa indústria hoje? Consegue, da forma que está? Consegue desde que a gente tenha um plano. O que o Brasil fez com a indústria dele? Destruiu. A gente Lembra o exemplo que eu dei para você
da Hyundai, da Toyota. A própria China agora desenvolveu sua indústria automobilística. Vamos fechar, só consome internamente. Eles protegeram. O que nós fizemos? Você lembra da Gurgel? Sim. Nós matamos ela. A gente falou da Vibraz pra caramba aqui essa semana. Quando a gente abriu o mercado, a gente simplesmente jogou a Gurgel pros leões. A gente não protegeu a nossa indústria. Por que a Embraer é hoje uma das empresas mais avançadas em tecnologia e é uma empresa competitiva na área de aviação? Que é um orgulho nosso. É uma empresa nossa que está nisso que eu te falei da fronteira tecnológica. Porque ela foi estatal a maior parte do tempo, até ela se tornar competitiva, até ela desenvolver toda a tecnologia. Era uma empresa estatal, com engenheiros formados pelo ITA, pelo Estado. Foi protegida, enquanto ela não ficou competitiva, ela foi protegida pelo Estado. Sim. Hoje ela está aí, na fronteira tecnológica. Eu falei de implementos agrícolas, até essa empresa que eu falei de Santa Catarina, que eu fui, era de um grupo de... é um grupo de empresas que está no setor de autopeças, de automóveis, de embalagens, eles têm vários setores. E a família dessa empresa era da SLC, não sei se você lembra. SLC Agrícola. Lembro. Produzia implementos agrícolas. O Estado não protegeu, nem deu fundo de financiamento e nem protegeu essa empresa. Ela foi comprada pela John Deere. Aí, pessoal, uma aula do professor José Cobori aí, falando sobre a questão do protecionismo estadunidense, que está acontecendo agora pelas novas tarifas impostas pelo governo Trump, mas que antigamente, principalmente ali no século XIX, século XX, os Estados Unidos fortaleceram sua economia, né, seu mercado interno, e agora eles pregam outra coisa, né, estão fazendo outra coisa. Então, uma análise bastante interessante que o Brasil tem que entender que enquanto a gente for vendedor, produtor de commodities com valores de produtos com pouco valor agregado, a gente vai estar sempre nessa dependência tecnológica, correndo atrás economicamente, e apesar da nossa balança comercial ser mais eficiente, exportar mais, a gente tem esse problema, né, por produzir valores com pouco valor agregado, produtos com pouco valor agregado, né? Então vou ficando por aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos caminhando aí até a próxima. Abraço.